Shabbat Shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta no nosso canal Manahaima para aprendermos da Torá Sagrada. Hoje vamos estudar a Parashat Tetzaveh, que se encontra no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 27, a partir do versículo 20, entrando para o capítulo 28 a seguir. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para a iluminação, para acender a lâmpada contínua, na tenda da reunião, o rei moído, fora da divisória que está sobre o testemunho, e conservará em ordem a Arão e seus filhos, desde a tarde até a manhã, diante de Adonai, estatuto perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel. Amém. Baruch Hashem. Esta palavra, Tetzaveh, que aqui é traduzida como ordenarás, ela tem outros significados no hebraico. Um dos significados desta palavra é reunir, formar uma turma, como se fosse fazer uma união de um grupo. Daí a gente tira um segredo importante, que para iniciarmos esse trabalho de acender a menorá, que é a lâmpada sagrada que existia no Mishkan, primeiro é necessário formarmos então a união do grupo. O povo de Israel, ele tem que ter essa consciência de união. Eu já ensinei para vocês aqui no canal que a união forma Magen. A união forma, então, o escudo de proteção. Com isso, nós podemos, então, realizar o serviço divino. O primeiro serviço divino que está sendo indicado aqui na Parashat é trazer azeite puro batido para, então, alimentar as lâmpadas da menorá. O azeite, ele constitui o estudo da Torá. Ele puro, batido, isso quer dizer, ele foi várias vezes peneirado, ele foi várias vezes coado, né? Para que toda impureza, casca, bagaço da azeitona seja retirado e o azeite esteja extra virgem, puro. Então, o estudo da Torá, nós temos que começar a fazê-lo dessa forma como eu iniciei aqui para vocês, vendo o mais da originalidade da palavra de Deus. A palavra ordenarás aqui, sendo traduzida para o português, não traz esta consciência de união. Quando a gente olha para o hebraico, estudando assim o mais puro azeite extra virgem, podemos extrair do texto e deste conhecimento do Eterno uma sabedoria especial e diferente daquilo que muitos, apenas olhando para o Peshat, para o simples, vê. Então, para acendermos essa menorá, que nós já sabemos que são os nossos próprios rostos iluminando a Torá do Eterno, nós precisamos fazer o uso do azeite puro. O uso deste azeite batido e retirado várias vezes dele qualquer indício de impureza. Continuando a leitura aqui, nós vemos que o acendimento dessa lâmpada deve ser contínuo. E por fim da leitura que fizemos, está escrito: estatuto perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel. Os irmãos sabem que hoje em dia o Mishkan, o templo sagrado, ele não existe no mundo físico há 2000 anos. E como que nós podemos então colocar em prática o que está escrito na palavra da Torá? Um estatuto que tem que ser perpétuo e a lâmpada deve ser acesa continuamente. Pela manhã cedo, o sacerdote limpa as lâmpadas, troca o óleo. Nisto ele mantém uma acesa, porque o fogo não pode ser apagado. E ele então acende as outras e, por último, limpa a que tinha acordado, né, que tinha amanhecido acesa. As lâmpadas da menorá, então, ficariam acesas continuamente. E devem estar acesas continuamente hoje também. Quem é a menorá? A menorá são os nossos sentidos. Os olhos, os ouvidos, as narinas e a boca. Tudo isso deve estar aceso com um óleo puro extra virgem. Tudo isso deve estar ligado à Torá da maneira mais pura e santa. Como? Os seus olhos não podem estar reclinando sobre a sujeira. Os seus olhos devem estar reclinando durante todo o dia
em coisas sagradas. Ah, mas eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar. Mas você não vai retirar os seus olhos do mandamento. Está escrito que 6 dias devemos trabalhar. Então, o trabalho cotidiano faz parte da Torá. Mas nós não devemos utilizar os nossos olhos para colocarmos eles nas impurezas. Ah, mas meu trabalho exige eu tocar em impureza. Então, o seu trabalho não serve para você como um judeu. Você vai ter que abrir mão. Ou você entende que você é um filho do Eterno, obrigado a fazer um serviço a Deus, e começa a utilizar a sua menorá, os seus olhos, o seu ouvido, o seu nariz e a sua boca para servir ao Eterno, ou você será cortado do meio do povo. O corte haverá. O próprio Yeshua nos ensina: o machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não der bom fruto será cortado. Não brinque, não ache que por você ter algum tipo de conhecimento a mais do que os demais irá ser poupado, porque não vai. Quanto mais eu tenho conhecimento do Eterno, mais eu tenho obrigação em fazer os seus mandamentos funcionar em minha vida. Então, seus olhos não devem estar sendo usados para acender as impurezas. Os seus ouvidos, pela mesma forma, os seus narizes também. Nós sabemos que as narinas representam as emoções do homem. As suas emoções devem estar ligadas às coisas sagradas. Você não pode deleitar o seu coração em coisas impuras. Assim você estará afetando as suas narinas e 2 dos braços da menorá. A sua boca, ela deve estar ligada a coisas sagradas. Devemos nos limpar da Lashon Hara. Nós estamos chegando próximos à festa de Purim. A palavra Esther, o nome da personagem Hadassah, quando ela se cobre como Esther, para não ser vista como uma judia, porque o rei era um antissemita, ela precisou então trocar seu nome por um nome persa. Esther significa em hebraico escondida. Este nome tem a gematria de 661. Se nós fizermos a gematria de Lashon Hara, também vai ter a mesma numerologia, de 661. O que isso quer dizer? Eu já ensinei para os irmãos que quando 2 palavras elas têm a mesma gematria, elas podem estar nos indicando algo que é totalmente oposto, ou algo que faz uma completude. No caso de Esther, é ser então o oposto total da Lashon Hara. Porque a Lashon Hara, ela vai incitar a desunião. E Esther, ela fez o contrário. Ela reuniu o povo para jejuar e orar ao Eterno e pedir pela salvação do povo. Ela reuniu o povo num pensamento de união de um povo só, de um país, que o povo já tinha relaxado e tirado isso dos seus corações. Esther construiu novamente a união de seu povo. E com a união, ela formou a Magen, que é a proteção. E assim ela conseguiu esta atitude vitoriosa de salvar a vida de todo o nosso povo. Baruch Hashem. Com isso, nós aprendemos que a nossa boca, que é um dos braços da menorá, não deve se acender para Lashon Hara, mas sim para Esther, para a união de nosso povo. Baruch Hashem. Fale palavras que vai trazer, então, um incentivo de melhora para seu irmão. Nunca traga palavras que vai ferir e machucar o seu irmão, a ele desistir do trabalho divino. Está escrito no livro de Vaikra que nós não devemos deixar de repreender o nosso irmão, porque se nós virmos o nosso irmão pecar e não repreender ele, o pecado dele vai cair sobre nós com uma cumplicidade. Mas tem que ser repreendido de uma forma que ele seja motivado a fazer o que é certo e não para destruir o pouco de chama de luz que ele ainda tem de Torá. Use a sua boca para proclamar a salvação do Eterno. Use a sua boca para iluminar o mundo e não para apagar os corações. Baruch Hashem. Então, ao entrarmos na Parashá, ela vai nos indicar as vestes do sumo sacerdote.
Como eu já disse aos irmãos, o templo sagrado hoje em dia, ele está destruído, mas você é o templo sagrado. Você é Mishkan. E é necessário que exista lá um sumo sacerdote todos os dias para acender a menorá. Você mesmo deve se revestir das vestes do sumo sacerdote. São 8 vestimentas. Cada veste que você lê aqui, cada item desse, vai trancar um ego, vai trancar um satã, vai trancar um adversário interno dentro de nós, para que nós possamos então fruir o trabalho divino. Vamos fazer a leitura. Baruch Hashem. No versículo 2 do capítulo 28 diz assim: e farás vestidos de santidades para Aharon, teu irmão, para glória e formosura. A glória que está sendo dito aqui, que esta roupa vai causar em Aharon, e a formosura, quer dizer, a glória é a Sefirat de Hod, que significa glória, esplendor, revelação do eterno através da humildade. E a formosura, nós sabemos que está direcionando a Sefirat de Tiferet, que é a revelação de Israel, a verdade, Yaakov Avinu, Baruch Hashem. Então, quando nos vestirmos da roupa do sacerdote, estaremos nos vestindo dessas 2 Sefirot, a Hod, para recebermos a revelação divina, e a Tiferet, para nos tornarmos, então, semelhantes ao povo de Israel, em sua essência, que é a verdade, que é a Torá. O povo de Israel carrega a Torá. Israel é a própria Torá ambulante, como Yeshua era. Yeshua não era, desculpe, é a Torá. Baruch Hashem. E nós devemos seguir os seus passos. Não existe, já sabemos, facilidade para conseguirmos fazer o trabalho divino. Temos que colocar a mão na massa. Temos que nos tornar realmente sacerdotes do Eterno, vestidos com as 8 roupas, que cada uma vai trabalhar um aspecto do nosso ego, travando então a nossa carne, a nossa Yetzer Hara, e trazendo a abertura para a Yetzer Tov, a inclinação para o bem. E assim nós estaremos todos os dias fazendo o trabalho no Mishkan. As 4 rezas fazem parte desse trabalho. Simbolicamente, não é apenas falar as palavras da reza. Eu tenho que viver aquilo que eu falo. É hipocrisia apenas dizer: eu preciso falar, entender e viver. Compreender e mostrar com os meus atos a minha compreensão. Isto é iluminar. Isto é acender a menorá. Baruch Hashem. Continuando aqui a leitura, no versículo 3 do capítulo 28, diz assim: e tu falarás a todos os sábios de coração, aos que enchi com o espírito de sabedoria, para que façam os vestidos de Aharon, para santificá-lo, a fim de servir-me. Os vestidos, eles são feitos exclusivamente por pessoas que são sábias de coração. O que quer dizer isso? A maneira que a gente deve se comportar deve ser ditada por pessoas que têm o coração preenchido pelo Ruach HaKadosh. Por isso devemos escutar as palavras dos sábios. As alahot são importantes. As leis que os rabinos trouxeram foram leis inspiradas pelo Ruach. Devemos olhá-las com olhos de amor e trazê-las para a nossa vida e praticá-las em nosso cotidiano. Assim estaremos vestindo as vestes do sacerdote, a veste apropriada para o serviço divino. Baruch Hashem. Vamos continuar a leitura. Agora o versículo 4. E estes são os vestidos que farão: peitoral, éfode, manto, túnica com cavidades, testeira e cinto, e farão vestidos de santidade para Aharon teu irmão e para seus filhos para servir-me. E eles tomarão o ouro, o tecido de lã azul celeste, a púrpura, o carmesim e o linho. E fará éfode de ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de artista. Terá 2 suspensórios juntos às 2 extremidades, para que seja unido. E o cinto de adorno que está sobre ele será de obra semelhante: ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido.
e tomarás as 2 pedras de ônix e gravarás sobre elas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes sobre a primeira pedra e os nomes dos 6 restantes sobre a segunda pedra, na ordem de seus nascimentos. Obra do lapidário, para gravuras talhadas gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, rodeadas de engastes de ouro as farás, e porás as 2 pedras sobre os suspensórios do éfode, como pedras em memória dos filhos de Israel. E levará Arão seus nomes diante de Adonai, sobre seus 2 suspensórios por memória, e farás engastes de ouro e 2 cadeias de ouro puro na terminação do peitoral. Far-lhe-ás feitio de trança e fixarás as cadeias das tranças sobre os engastes, e farás o peitoral do juízo, o Shema Mitzpat, obra de artista, como feitio do efod, e farás ouro tecido de lã azul, celeste, púrpura e carmesim, e linho torcido farás. Será quadrado e dobrado, 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura, e o encherás com pedras, 4 fileiras de pedras, 1 fileira, rubi, topázio, esmeralda, primeira fileira, a segunda fileira, carbúnculo, safira e diamante, a terceira fileira, opala, ágata, ametista, e a 4ª fileira, crisólito, ônix e jaspe, engastadas em ouro, estarão em seus encaixes, e as pedras serão segundo os nomes dos 12 filhos de Israel, segundo os seus nomes, como gravuras talhadas, cada um conforme o nome será para as 12 tribos, e farás sobre o peitoral cadeias de acabamento do feitio de tranças de ouro puro, e farás sobre o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas sobre as suas extremidades do peitoral. A gente vê aqui vários detalhes, meus irmãos, durante toda a leitura, e é citado aqui por diversas vezes que deve conter esses itens: ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho. Sempre a gente vai ouvir que tem que ter estes elementos ligados à roupa do sumo sacerdote. Vamos falar um pouco sobre os elementos. O ouro é santidade. O ouro como, quando a gente fala do ouro, a gente fala de algo que é sagrado. O casamento, ele é selado com ouro, porque o casamento é sagrado. A nossa aliança com o Eterno, o nosso serviço divino, também deve obter, então, entre ele, essa natureza da santidade, esta separação. Nós não podemos misturar o serviço do Eterno com o serviço profano. O serviço do Eterno não deve haver, então, mistura. O ouro deve estar presente. Também vemos a presença de um tecido chamado de lã. Lã vem de quê? Lã vem da ovelha. A ovelha é um animal que é dócil, ele é apropriado, kasher, para a alimentação. Ele também é apropriado e kasher para o sacrifício a Deus. A ovelha, ela como eu posso dizer, dos animais de rebanho, a ovelha é a que se mostra mais obediente. Tá errado, bem? Falar isso? Dos animais de rebanho, a ovelha se mostra um animal mais dócil e fácil de lidar. Contudo, também despreende também bastante trabalho ao pastor, pois a ovelha é muito dependente de seu pastor. Esta dependência do guia, isso tem que estar em nós. Nós temos que demonstrar que somos dependentes totalmente da luz do Eterno. Isto vai trazer para nós a humildade tão necessária para o serviço divino. Então, esse tecido de lã, ele vai ser essa cobertura que nós precisamos ter. E a cor dele é azul celeste. Quando nós olhamos para o céu, em qualquer momento, você sente uma tranquilidade, você sente um conforto. Essa cor azul, ela traz essa proteção, esse conforto, esta paz. Então, você precisa saber, para estar pronto para o serviço divino, eu tenho que ter dentro de mim
esta calma, esse conforto, esta tranquilidade. Eu não posso chegar para o serviço divino com raiva, com ressentimento, com mágoa, com ódio no coração. Nada disso. Eu preciso estar revestido com um tecido azul celeste, que vai trazer então uma calmaria. Ou seja, eu tenho que estar com a minha alma calma, tranquila, com essa sensação de proteção que vem do céu, essa segurança. Baruch Hashem. Os sábios dizem que quando a pessoa é destinada ao Gehinam, ela é vestida com uma roupa azul celeste, para receber esta sensação de estar sendo protegida no caminho. Então, quando nós temos esta compreensão que para sermos um sacerdote para Deus, temos que estar vestidos com uma roupa desta cor, precisamos ter então em nós a plenitude da Shalom. A Shalom é a paz, é a plenitude. Sabermos que o Eterno está no controle verdadeiro das coisas. Por mais que todas as coisas ao nosso redor estejam em turbulência, o Eterno está controlando tudo. E Ele protege os seus filhos. A certeza, a fé, a verdadeira emuná deve estar vestida em nós. Baruch Hashem. Então, o que mais aqui nós vemos? A púrpura. A púrpura, eu já disse para vocês, que é a cor que os reis utilizavam. Nenhum civil, vamos botar assim, nenhuma pessoa do povo usava a cor púrpura. A cor púrpura era destinada apenas aos reis. Com isso, se o sumo sacerdote se veste com um vestido desta cor, isso indica que ele era um rei. Ele era um rei dentro de si mesmo, sabendo controlar sua natureza. Eu já ensinei para os irmãos, vou ensinar novamente. Quando eu coloco a minha Neshama, o meu cérebro, a minha consciência divina, acima do meu coração, que são as minhas emoções, o meu Ruach, acima da minha Nefesh, que é o fígado, que está ali encarnado, as vontades da carne, ou seja, aquilo que é mais baixo, comer, dormir, se ter prazer, né? Estas coisas, ficar mais ligada à fisicalidade. Então eu escrevo a palavra Melech, Moach, Lev, Kaved. Quando eu escrevo com as iniciais, eu tenho então a palavra Melech. Eu me torno um rei. Um rei de quê? Da minha própria vida. Ou seja, eu consigo dominar a minha vida. A minha alma controla o corpo. E assim eu me faço um sacerdote para Deus. O sacerdote tem que ter controle de si mesmo. Se você ainda não consegue controlar a sua raiva, você não é sacerdote diante de Deus? Se você não consegue controlar a sua comelância, a sua boca, que você tem que comer a comida impura, porque senão você vai ficar agoniado, então você não é rei. Não está vestido de púrpura. Você precisa entender. É necessário se vestir de púrpura para servir ao Eterno. Ah, eu sirvo a Deus. Que Deus você? Você está servindo o seu fígado. A Nefesh, a alma mais baixa que a gente tem. Vamos continuar. Então, após esse tecido de púrpura, também vai aparecer o carmesim. Eu já comentei, ele é vermelho. O carmesim significa sangue mesmo, sacrifício, acabar com essa moleza. Existe a necessidade de matar. Matar quem? O Yetzará, aquilo que é tido como alma animal. Tem que morrer primeiro lá no altar, lá no começo lá. Na Parashat anterior nós estudamos, volta o vídeo lá, Parashat Terumah. Tem que colocar o animal em cima do altar. Este animal, meus irmãos, hoje em dia, é essa vontade nossa de fazer o que é mais baixo. Dormir, comer e ter prazer. Ah, eu não posso comer? Pode comer. Ah, eu não posso dormir? Ah, eu não posso ter prazer? Pode. Mas controlado como um Meler. Lembre-se, primeiro aqui, ó, a consciência da Neshama, a consciência divina tem que estar acionada em primeiro lugar. Como? Se o que eu for comer não passar pelo crivo da minha consciência divina, tipo,
Ah, eu vou comer, a comida não é a mesma kasher que eu devo comer. A minha consciência diz, ó, isso eu não devo comer. Ah, mas isso aqui tô com muita vontade, meu estômago está roncando. Então você ainda não conseguiu colocar a sua consciência sobre seu estômago, sobre o seu fígado. É necessário vestir-se das roupas de sacerdote. Ser sacerdote nu não tem como, meus irmãos. É necessário se vestir com as 8 peças. Se você ler a Parashá, você já devia ter lido, se não leu, leia. Você vai ver detalhes. Cada detalhe ali é espiritualmente explicado. Claro que esse vídeo aqui, se eu for explicar cada detalhe da Parashá, a gente vai ficar aqui 10 horas no mínimo. Vou fazer aqui um resumo. Então, nós estamos aqui no carmesim, que é o sacrifício interno de nossas vidas. Isso é feito todo dia. Ah, eu já matei um animal mês passado. Agora eu vou esperar mês que vem. Não. Todo dia de manhã você tem que matar. De tarde você tem que matar de noite. De noite você tem que pegar a cinza do que você matou, que a cinza é impura. Você tem que catar aquela cinza impura todinha, sair fora do arraial, enterrar ela, tomar um banho, lavar tudo, vestir outra roupa e voltar. É assim que faz. E antes de dormir, você ainda tem que lembrar que você tem um Deus e falar com ele. Chamar ele, ó, pelo Shema Israel. Você é um servo da luz. Nós aqui temos que entender. Estamos a trabalho. Nós não estamos aqui a passeio. Quem está aqui a passeio são os filhos da serpente. E aí tem um bocado aí passeando. Não olha para eles. Porque senão você vai para o destino que eles vão. O destino que eles tomarem, você vai tomar, se você seguir eles. Você não deve seguir os filhos da serpente. Você deve seguir aqui, ó, os filhos da luz, os filhos de Deus. Os sábios da Torá. Moshe Rabbeinu, Aharon, esse aqui que tá vestindo essas roupas aqui, ó. São essas pessoas que nós devemos seguir. Essas pessoas nós devemos aprender com elas. Então, o último que é citado é o linho. Já falei sobre o linho também. O linho denota a bravura de Deus, o julgamento, a resiliência, o dizer não, aquela coisa de você ter disciplina. Não tem como você fazer um serviço para Deus jogado no sofá. Você precisa ter uma agenda diária. Encaixe suas coisas no trabalho de Deus. Não é o trabalho de Deus que vai se encaixar em você. O servo aqui não é o eterno. Eu sou a serva. Eu tenho que fazer almoço? Tenho. Eu tenho que limpar a casa? Tenho. Eu tenho que levar a menina na escola? Tenho. Eu tenho que ir trabalhar? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho. Mas o meu principal trabalho é o serviço divino. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agenda diária e eu vou primeiro colocar os horários de Deus. E depois eu vou botar os horários das outras obrigações que eu tenho que fazer. E assim minha vida espiritual vai prosperar. Baruch Hashem. Então o linho tem que estar em nós, que é a gvurá. Entendeu? Vocês precisam, e eu também, é todo mundo aqui. Aqui tá todo mundo aprendendo, eu tô sentada. Eu não tô em pé, eu tô sentada, porque eu também estou aprendendo. Precisamos vestir o linho. Baruch Hashem. Agora eu quero passar para as pedras preciosas que vão significar cada tribo de nosso povo. E eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre isso, porque não podemos falar aqui de todos os detalhes, como eu falei para vocês, demoraria muito. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, temos aqui explicadinho, eu vou falar para vocês, vou colocar aqui também na edição, as fileiras, né, que a construção do éfod do sumo sacerdote, e nela continha então a representação de cada uma das tribos de Israel. O sumo sacerdote não é ninguém mais do que a representação de todo o povo. Por isso, quando nós formos fazer as nossas rezas, temos que fazer uma reza no sentido coletivo. Você não deve pedir perdão somente pelos seus pecados. Você deve pedir perdão pelo pecado de todo o nosso povo, mesmo aqueles que são teimosos. Lembre-se de Sukkot. Nós temos as 4 espécies em Israel. Não é só aquele que quer o eterno e que pratica os mandamentos e que não erra. Não existe esse. Infelizmente, só andou um aqui sem errar, que foi Yeshua, do nosso povo. Contudo, todos os tzadik, né, mesmo tendo errado, eles se voltavam em Teshuvah ao eterno. E nós somos também destes mesmos tzadik, que estamos no caminho da justiça. Mas existem entre o nosso povo pessoas que têm o cheiro, mas não têm o fruto.
que têm o fruto, mas não têm o cheiro. E ainda mais aqueles que nem fruto e nem cheiro. Com isso, nós temos que fazer as nossas rezas, pedindo por todos eles. Não peça apenas por você. O Eterno não vai lhe atender. Deixa a beleza sem fim passar. Meu Deus, na testa. Coisa mais. Não quis. Vai lá atrás, o povo. Vai, caminhando pra lá. O Eterno não vai atender a prece egóica. Né? Vamos aprender a ser verdadeiros sumos sacerdotes. Aqueles que fazem as orações, as intercessões, o trabalho divino por todo o povo. Baruch Hashem. Na primeira fileira aparece então o rubi, né? A pedra preciosa. O rubi é um diamante vermelho, né? E o Reuven, né? O primeiro filho de Jacó, está ligado a esta pedra. O rubi, ela é vermelha, né? O vermelho do rubi traz então, a gente sabe, esta questão da Gvurá. Mas o rubi, por ser um diamante, que é algo tão precioso, né, e tão duro, firme, né, vai trazer essa essência da firmeza também na Torá. A pessoa que está ligada à tribo de Reuven, né, ele vai ter esta preciosidade de ser, então, alguém que traz essa essência de estar firme, não se quebrar, não se deixar levar pelos intempéries, né, da vida. Mas, se essa pessoa estiver ao contrário, como eu falei para vocês, porque existe a questão de você estar similar ou totalmente oposto. Então, vai ser o contrário, vai trazer a essência o quê? Da Gvurá, de estar ligada ao vermelho, né? A raiva, o ódio, né? E também essa coisa de, como a gente sabe que Reuven é do mês de Câncer, né? Das águas. E as águas, elas às vezes não. As águas, elas tendem a estar, né? Também tumultuadas e descendo aos abismos, né? Todas essas características. Baruch Hashem. Então, na primeira fileira ali ainda vamos ter a esmeralda, que está ligada à tribo de Shimon. A tribo de Shimon está ligada ao mês de Av, né? Quem nasceu no mês de Av, então a pedra preciosa ligada a você é esmeralda. É bom que você tenha uma pedra desta, porque isso vai emular a essência divina naquela pedra para você. A tribo de Shimon. Shimon é o mês de Av, né? Quem nasce ali no mês de Av, que está ligada à tribo de Shimon, né? Ela é a pedra preciosa que vai emular a essência da tribo, é a pedra esmeralda. Você pode ter com você, porque a gente sabe que essas pedras têm muito valor, né? Então você pode tentar adquirir ela da forma bruta, ainda é melhor, viu, do que a lapidada. Se você conseguir ela na forma bruta, ela é mais em conta para comprar e vai trazer então para você, para a tua casa, né? Toda a essência da tribo que você faz parte espiritualmente. Baruch Hashem. Então, temos o topázio para Levi, né? Então, o topázio está ligado a quem nasceu em Resvan, o mês do escorpião, e está também ligado à tribo de Levi, né? Então, se você é do mês de escorpião, de Resvan, procure adquirir o topázio, para que você tenha essa conexão mais facilitada espiritualmente. Não é um mandamento, entendam, é para aumentar a conexão espiritual. A tribo de Erudá está ligada ao mês de Nissan, o próximo mês, que é Ares. Então, para a tribo de Erudá, que está aqui na segunda fileira, é o carbúnculo, né? A gente pode estar olhando na internet esse carbúnculo hoje, que pedra que substituiria, certo? O carbúnculo. Então, temos para a segunda fileira, e na segunda fileira ainda, o filho chamado Issachar. O Issachar, ele está para o mês de Iara, o mês de maio, né? Não é... Porque às vezes, meus irmãos, o mês de gregoriano não vai cair e bater, né? Então, o certo é dizer Iara, o signo de touro. Então, a pedra seria, então, a safira, uma pedra azul. Procure obter a safira para você ter em seu domínio, né? Andar com você ou ter em sua casa. Baruch Hashem. Os Zvulun, que é a próxima tribo, né, o próximo mês, que é o mês de Gêmeos, o mês de Sivan,
Baruch Hashem. Então, no mês de Sivan, que é o mês de Gêmeos, nós temos a conexão de Zevulun com um diamante, né? Você pode ter no estado bruto com você. A gente fala assim, ter essas pedras, eu sei que elas são caras, mas se você alcançar a grandeza de obtê-las em uma joia, carregar com você num anel, carregar num brinco ou num colar, né? Isso vai aumentar bastante a sua conexão espiritual por causa da pedra, porque a pedra ela faz então essa facilitação, assim como facilitava o Eterno falar com o sumo sacerdote. Ah, mas isso é misticismo. Meus irmãos, Torá é misticismo, ou vocês acham que não? Vamos tirar da nossa mente qualquer besteira que falaram. Ah, isso aqui é misticismo. Ah, isso aqui é espiritismo. Entenda, a Torá é a raiz de tudo. Se alguém pegou os ensinos da Torá e formou uma religião lá, é problema desse alguém que pegou o que Deus falou e misturou com suas impurezas. A gente fica com o que Deus nos deu. Deus falou com a boca dele. Faça isso, porque isso é para representar eles. Se a pedra representa a tribo, então a pedra tem a essência divina que traz a espiritualidade daquela tribo. E acabou. Não tenha medo. A gente tem que ter medo de errar a Torá. Se a Torá diz não faça, a gente não faz. Mas se a Torá diz faça, a gente faz. Baruch Hashem. Então, se você nasceu neste mês de Gêmeos, né, de Zvulun, que está ligado à tribo de Zvulun, é bom estudar sobre a tribo de Zvulun, né? E é bom ter a pedra. Eu não estou dizendo que é obrigado, eu disse que é bom para você. Baruch Hashem. Mas às vezes, né, eu tenho minha aliança de casamento aqui, e infelizmente, né, eu perdi a pedrinha de diamante que eu tinha aqui. Eu tinha uma pedrinha de diamante, né? Não é tão caro assim também, uma pedrinha pequenininha, singela, só para você ter aquela conexão espiritual. Baruch Hashem. A minha tribo, né, é Yehuda, né? Não é a Issachar. Baruch Hashem. A terceira fileira vai aparecer aqui a tribo de Dan, e a tribo de Dan, ela está ligada ao mês de Tevet. O mês de Tevet é o Capricórnio, né? Então, quem nasceu ligado a esta essência, né, das estrelas, pode ter em seu poder, então, o jacinto, que o jacinto vai facilitar esta conexão espiritual. A ágata é a próxima, está ligada à tribo de Naftali. A tribo de Naftali, ela está para o mês de Adar. Este mês que nós estamos, então, quem nasceu em mês de Adar, ele tem a conexão ligada à tribo de Naftali. É bom estudar sobre a tribo de Naftali e ter em sua posse uma ágata, né? Então, consiga uma ágata e coloque em sua posse para aumentar essas conexões espirituais. A tribo próxima que tem aqui na terceira fileira é a Gad. A tribo de Gad, ela está para o mês de Elul, aquele mês de virgem, né? Que a gente faz todas aquelas conexões de Selichot. Então, quem nasce no mês de Elul tem a ligação espiritual com a tribo de Gad, e a pedra que vai fazer a facilitação das conexões espirituais é a ametista, Baruch Hashem. Na quarta fileira, começamos então com a tribo de Asher. A tribo de Asher está ligada ao mês de Shvat. O mês passado, né? Nós saímos do mês de Shvat, e que é o aquário. Então, a pedra preciosa que está ligada à essência de Asher é a crisólito. A próxima tribo que temos é Yosef. Yosef, nesse momento aqui, ele vai englobar a tribo de Efraim e Menashe, ok? No peitoral. Yosef aparece sendo tribo no peitoral. Baruch Hashem. Ele, então, comanda as duas tribos, Yosef e Menashe. Por quê? Porque nós vimos aqui que aparecia também a tribo de Levi, certo? Então, para a herança de terra, Levi não contava. Mas para estar no peitoral do sacerdote, para ser elevado em preces ao Eterno, ele estava lá. Então, como Levi entrou, então não poderia mais dividir Yosef em dois, Menashe e Efraim. Então, Yosef apareceu como um só, sendo o pai das duas tribos, Efraim e Menashe. Certo? Então, Yosef está ligado ao mês de Tishrei. O mês de Tishrei é a Libra, que é o mês onde temos Rosh Hashanah, onde temos o dia de Yom Kippur. Então, pessoas que nasceram naquele mês, neste mês de Tishrei, têm a essência espiritual voltada à tribo de Yosef. E a tribo de Yosef
ela tem facilitação espiritual com a pedra de ônix. Baruch Hashem. Binyamin aparece como por último aqui, pois é o filho caçula, né? Ele está, então, ligado ao mês de Kislev. Binyamin está ligado a Kislev e Binyamin tem conexão facilitada pela pedra de jaspe. Se você nasceu no mês de Kislev, que é o Sagitário, então, se você nasceu nessa constelação, você pode, então, adquirir a pedra de jaspe para facilitar suas conexões espirituais. Então, o que acontecia com esse peitoral? O Eterno falava diretamente com o sumo sacerdote e com Moshe Rabbeinu por ele. Aqui, essas pedras, elas acendiam, né? E cada pedra tinha uma letra, a letra referente à tribo. Para que o sumo sacerdote obtivesse a resposta do Eterno através do éfod, as pedras brilhavam conforme as letras. Então, ele ia acendendo e ele ia formando as palavras, e anotando aquilo, e daqui a pouco formava a resposta. Se o povo fosse sair para a guerra, o Eterno era consultado, Urim e Tumim. As duas pedras de ônix que ficavam sobre o éfod, sobre os ombros, eram consultadas como sim e não. O povo vai vencer? Não, então não vai. O povo vai vencer? Sim, então vai. Lo, Ken, né? Vamos falar hebraico. Então, o povo vai vencer Lo, o povo vai vencer Ken. E aqui respondia coisas mais complexas, com palavras completas. Então, para ouvir a voz do Eterno, não era tão simples assim. Moshe Rabbeinu escutava várias vezes a voz do Eterno. Aharon escutou algumas vezes. Mas a gente não vê, depois disso, outras passagens na Torá dizendo que o Eterno abriu a boca e falou e todo mundo escutou. Por quê? Cadê o chapéu? Tava tão bonito. Por quê? Porque precisava ter um vaso puro e santo que era próprio, apropriado, cacheira, para escutar as palavras direto da boca do santo Kadosh, bendito seja. Com isso, o Eterno, para poupar a vida dos seus filhos, porque é óbvio, se a pessoa não está pronta para receber Deus, Deus aparece, ela morre. Então, para que fosse poupado, existia esta forma de ouvir a Deus, através da manifestação das pedras preciosas, cada uma com uma ligação de uma das tribos. Baruch Hashem. Então, vamos ficar por aqui, porque é muito extenso o estudo, mas acredito que já foi bastante proveitoso até aqui esta compreensão da Parashá. Peço aos irmãos que deixem comentários no vídeo, também deixe um like, comente entre os seus sobre o vídeo e fale do vídeo com outras pessoas para que a luz da Torá brilhe não só para você. Lembre-se, você é sumo sacerdote, deve interceder por todo o povo de Israel. Nós nem sabemos, meus irmãos, exatamente onde é que estão esses meninos rebeldes, mas em algum momento eles irão aparecer e começar a fazer o serviço divino que foi dado para eles como trabalho de suas vidas. Também peço que contribua com nossa congregação para que nós possamos também aumentar a qualidade dos vídeos e também proporcionar mais estudos para aprendizado e podermos compartilhar a luz da Torá com vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. Lehitraot. Kol hatovim leolam.